Fala pessoal, estamos ao vivo aqui novamente para mais uma transmissão. Esperar o pessoal chegar aqui, enviar para algumas pessoas. Pois bem, o pessoal está chegando aqui já na live. Esperar o pessoal entrar mais um pouco. O pessoal começou a chegar aqui na live, vamos enviar para mais pessoas. Bom pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui a live. Hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários, sobre como você pode receber seus dividendos, como que funcionam os dividendos dos fundos imobiliários. É um assunto bem interessante que muitas pessoas gostam. É uma parte que investidores que estão começando agora na Bolsa de Valores, que tem um pouco de receio de investir em ações por questão da volatilidade, querem se expor ao risco, mas não querem ter a oportunidade de perder o dinheiro. E também os fundos imobiliários, eles proporcionam algo que as ações elas proporcionam um pouco menos. Por exemplo, os dividendos. Os fundos imobiliários, eles pagam dividendos mensais, então todos os meses você vai estar recebendo os dividendos na sua conta da corretora. E muitas pessoas gostam disso para você estar vivendo de dividendos, vivendo de renda dos dividendos pagos pelos fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? O próprio nome já diz, fundos, imagine que tem um gestor onde ele vai captar dinheiro dos investidores para fazer um fundo de investimentos em imóveis. Existem diversos fundos fundos imobiliários para você estar investindo. Eu vou estar passando aqui para vocês quais os tipos de fundos imobiliários que existem. E você consegue captar esse dinheiro, o gestor consegue captar esse dinheiro do mercado e fazer o investimento em galpões logísticos, em shoppings e alugar para inquilinos. Esses inquilinos eles vão pagar os dividendos, eles vão pagar os aluguéis e os dividendos serão repassados aos cotistas, que no caso das ações, as empresas elas fazem oferta e dividem em ações. Nos fundos imobiliários é diferente. Você faz a oferta e você vende cotas, no caso dos gestores. Nós, como investidores, nós vamos comprar cotas de fundos imobiliários e nós vamos receber os dividendos de acordo com as cotas que nós temos na carteira. Então aí muitas pessoas ficam em dúvida se vale a pena ou não investir em fundos imobiliários e qual a diferença de eu investir em fundos imobiliários, o dinheiro que eu tenho para investir, ou comprar um imóvel para fazer o aluguel dele. Quando você compra um imóvel, vamos considerar aqui o mesmo valor, 300 mil reais para os dois, por exemplo. Quando você compra um imóvel, você tem várias desvantagens em relação aos fundos imobiliários. Quando você compra uma casa, você tem que se preocupar com a alocação da casa, então você tem que arrumar o inquilino para fazer os investimentos, para fazer o aluguel dele, você tem que conseguir que ele alugue para você e pague todos os meses, sem dizer que você precisa fazer manutenção na casa quando esse inquilino sai. Você não tem a garantia total que ele vai te pagar os dividendos, então o aluguel, você tem toda essa dor de cabeça. E se você quiser vender a casa, você não vai ter uma coisa que é muito importante nos fundos imobiliários, que é a liquidez. A liquidez funciona da seguinte forma nessa parte imobiliária. A casa, se você quiser vender ela a qualquer momento, ou você vai ter que reduzir muito o valor dela, você vai ter que diminuir muito o preço, ou você vai ter que esperar por muito tempo para conseguir vender, para achar um comprador. Já os fundos imobiliários não. Você consegue comprar e negociar cotas todos os dias. Você consegue comprar 10 cotas hoje e vender 5 cotas amanhã. E isso é muito bom para quando a gente precisa vender para fazer investimentos em outra parte de fundos imobiliários ou de ações, para você rebalancear a sua carteira, por exemplo. Outra coisa que a casa te permite
e os fundos imobiliários te permite ainda mais é a quantidade de recebimentos de aluguéis que você recebe. Uma casa de 300 mil reais, principalmente na minha parte aqui da onde eu moro, na minha região, você consegue um aluguel aí de R$ 1.200 reais. Nos fundos imobiliários, se você investir 300 mil reais, você vai ter um retorno médio. Tem fundos imobiliários que pagam um pouco menos, tem fundos imobiliários que pagam um pouco mais, mas em média é 0,5% do valor aplicado ao mês. Então, se você aplicou 300 mil reais, você vai receber aí em torno de 1.500. Já é uma diferença de 300 reais para o aluguel de um imóvel. E se você fizer o aluguel do imóvel, ainda você tem que pagar imposto de renda de acordo com o valor. Existe uma tabela regressiva, depois eu informo para vocês exatamente na hora que nós chegar na parte de imposto de renda. Nos fundos imobiliários você não tem essa parte. Os dividendos que você recebe dos seus fundos imobiliários, eles são totalmente isentos de imposto de renda. Então, se você receber R$100, R$200, R$10 mil de dividendos todos os meses, você não vai declarar, você não vai precisar, aliás, pagar nenhum imposto de renda. Então, quando você fala tanto de liquidez quanto de recebimento de dividendos, os fundos imobiliários eles já saem muito na frente. Porque a casa você não consegue vender a qualquer momento e o aluguel, normalmente, ele é um pouco mais baixo do que os fundos imobiliários. Sem dizer que a casa ela vai se valorizar com o tempo, porém você não vai ver uma valorização tão perceptível a qualquer momento. Tipo, todo dia você não vai ver essa casa se valorizando. Já o fundo imobiliário não. Você consegue ver a variação dele todos os dias. Se hoje você comprou a 10 e amanhã ele está 11, você já consegue perceber. Se você quiser vender, você já lucrou em cima dessa cota. Outro ponto também é o direito de subscrição dos fundos imobiliários, que na parte das casas você não teria como se inscrever numa outra casa para você comprar, você teria que ter o dinheiro. Já nos fundos imobiliários você recebe o direito de subscrição. Por exemplo, você tem 10 cotas de fundo imobiliário e esse fundo imobiliário ele quer fazer uma nova emissão de novas cotas, ele quer ampliar a quantidade de dinheiro que ele tem no fundo imobiliário dele. Aí o que ele faz? Ele emite novas cotas e quem já tem as cotas recebe o direito de comprar um pouquinho mais barato do que o mercado. É uma outra forma de você ganhar dinheiro em cima dos dividendos. Você compra essa cota um pouquinho mais barato e você vende ela um pouquinho mais caro depois, se você não quiser ficar com as cotas desses fundos imobiliários. Você consegue também, igual nas ações, agora está sendo permitido você fazer o aluguel de fundos imobiliários para traders que estão pensando em fazer, por exemplo, negociação diária. Ele quer comprar hoje, apostando que o fundo imobiliário vai cair para ganhar dinheiro amanhã. Você consegue pegar as suas cotas e alugar para essas pessoas. Essas pessoas elas vão te pagar um juros em torno de 0,5%, 1% em cima do valor, depende do contrato que você fizer com o contratante, no caso chama tomador e doador. Quem tem as ações, quem tem as cotas é o doador e quem está alugando de você se chama tomador e ele que vai pagar os juros em cima do seu fundo imobiliário. E isso é uma outra forma de você estar se valorizando, além dos dividendos, além da subscrição, agora também tem o aluguel de ações, que é muito importante. Outra coisa é a diversificação. Quando você compra só uma casa, você tem a casa para você investir e você comprou aquela casa, você vai receber dividendos, você vai receber os aluguéis do inquilino. Mas se esse inquilino sair, essa casa ela vai ficar desocupada e você não vai receber aluguel de mais ninguém. Nos fundos imobiliários, normalmente, eles não têm apenas um ativo, ele não tem apenas um galpão logístico, não tem apenas um shopping, eles têm vários. Esses vários shoppings, vários imóveis que eles têm, se um deles ficar desocupado, você ainda vai ter outros 5, outros 6 pagando aluguel para o fundo imobiliário, então você não vai deixar de receber os dividendos mensais. Isso também é muito importante. E os fundos imobiliários, eles são obrigados a repassar para nós investidores, para nós cotistas, 95% do lucro que eles têm no mês. Então, um exemplo básico aqui só para vocês entenderem, se tem R$1.000 que eles receberam, eles têm que pagar 95%, ou seja, R$950 eles têm que dividir entre os cotistas de acordo com cada cota que você tem. Claro que o valor é muito mais alto, a gente está falando aqui de milhões que eles recebem mensais e aí a gente recebe por quantidade de cotas.
Um fundo imobiliário, quando ele faz a emissão de cotas para captar dinheiro do mercado para fazer os investimentos, eles emitem cerca de 1 milhão, 2 milhões de cotas. Então, esse valor ele é dividido por cotas. Normalmente, quando você investe em fundo imobiliário, você recebe 60, 70, R$1, R$2. Na carteira pública de investimentos, por exemplo, eu tenho 3 fundos imobiliários. Um me paga 56 centavos por mês cada cota. O outro paga 1,20, 1,10, que sempre pode variar. E tem outro que paga um pouco mais. Ele paga cerca de 1,80 a R$2. Mas isso tudo é de acordo com o risco que você está correndo investindo nesse fundo imobiliário. Porque quando você está investindo num fundo que ele é muito grande, que ele já tem muitos imóveis, tem uma diversificação muito grande, então ele te paga um pouco menos de dividendos, porque ele sabe que o risco de deixar de pagar para você é muito menor. Então tudo isso, qualquer parte de investimentos, o valor que você vai receber em troca do seu investimento está atrelado ao risco que você está correndo nos investimentos que você está fazendo. Os imóveis, hoje em dia, o aluguel, ele é reajustado pelo IGPM, que é como se fosse uma inflação dos aluguéis. A gente tem o IPCA, que é a inflação do dinheiro mesmo em questão ao tempo. Por exemplo, hoje a inflação está em torno de 4, 4,5. Então significa que se você comprar uma coisa hoje de R$100, daqui a um ano você não consegue comprar a mesma coisa, pois a inflação subiu, o preço das coisas subiram. O IGPM é a mesma coisa em relação aos aluguéis. Só que hoje em dia já não está compensando mais para os inquilinos, para quem está alugando é válido, mas para os inquilinos não está compensando. Porque o IGPM ele está girando em torno de quase 20% ao ano. A inflação está em 4,5%. Então, se você tem o seu salário reajustado em 4,5% e o seu aluguel ele sobe 20%, o seu salário não acompanha. Só nessa parte do aluguel você já está perdendo em relação ao ajuste do salário que você teve. Então, agora os contratantes eles estão formulando novos contratos para os inquilinos eles terem mais oportunidade de estar alugando os imóveis de acordo com a inflação. Os contratos eles estão feitos o reajuste em cima da inflação, em cima do IPCA e não mais em cima do IGPM, para ser uma coisa justa para os dois lados, tanto para quem está alugando a casa, tanto para quem está fazendo o aluguel. Como eu falei, existem vários tipos de fundos imobiliários. Existem fundos imobiliários para você investir em shoppings. Por exemplo, o shopping da sua cidade, talvez ele seja de um fundo imobiliário. Aqui onde eu moro, em Rio Claro, tem o shopping, mas ele não é de um fundo imobiliário. Mas normalmente em São Paulo, os shoppings que existem são de fundos imobiliários. A gente vai lá, consome no shopping, faz as compras e nem sabe que está pagando dividendos para outros cotistas, ou talvez para você mesmo. Às vezes você tem a cota daquele fundo imobiliário, você vai lá, consome no shopping que você gosta de ir, e você depois recebe uma parte dos dividendos que o shopping pagou para o fundo imobiliário. Isso é bem interessante, você saber que você chega no shopping, você é dono de uma partezinha daquele shopping. Ah, esse degrau da escada aqui eu sou dono, sabe? Você tem que ter esse sentimento de dono quando você está fazendo os investimentos. Então eu até anotei para mim não deixar de passar nenhuma informação. Existem fundos de papéis que aí eles fazem investimentos não em imóveis. Eles fazem investimentos em outros investimentos de renda fixa, que vão pagar uma taxa mensal para o fundo imobiliário, que também vai ser repassada para os cotistas. Existem fundos de lajes corporativas. O que são esses fundos de lajes corporativas? Os fundos eles captam dinheiro, eles compram prédios ou eles compram alguns andares dos prédios e eles alugam como em forma de escritórios. Isso é muito importante porque existem, principalmente em São Paulo, cidade grande, muitos escritórios são ocupados no caso dos prédios. Por isso o aluguel em loja de shopping é muito caro. Também, tanto na parte dos shoppings ser muito caro, porque é um centro comercial que vai atrair muitas pessoas, por já ser um shopping, já ter muitas coisas de atração para as pessoas virem, então já é um ponto muito bom para o comerciante. Também tem essa parte do shopping, alguns shoppings ter que pagar talvez um aluguel um pouco mais elevado para esses fundos imobiliários. Então muitos shoppings que têm essa parte atrelada a fundos imobiliários é um pouco mais caro sim o aluguel. Existem fundos de galpões logísticos. Por exemplo, a Nestlé ela tem vários galpões logísticos.
Por quê? Porque ela tem uma distribuição muito grande. Alguns desses galpões, elas não compensa ela comprar, ela imobilizar um valor muito grande naquele galpão logístico, porque talvez se ela quiser mudar mais para frente, ela vai ter que vender e provavelmente ela não vai conseguir vender tão rápido. Então ela prefere fazer o quê? Ela prefere alugar um galpão logístico em uma cidade estratégica que ela sabe que ela vai ter um bom escoamento do seu material e ela paga aluguel mensal, em vez de comprar aquele imóvel e deixar aquele dinheiro todo parado. Outro tipo são os fundos híbridos. O que são esses fundos? Eles dividem, eles compram tanto parte de tijolo, que são casas, lajes corporativas, shoppings e galpões logísticos, e também eles investem em alguma parte em renda fixa, que são as CRIs. Então ele faz já uma diversificação para você. Você vai investir tanto em tijolo, que é a parte de estrutura de imóveis, quanto na parte de papéis, que é fundos de renda fixa. Existem também os fundos de fundos. Esse é um dos fundos que eu tenho na minha carteira pública, o BCFF11. Esse é o ticker, é como você identifica lá na Bolsa de Valores. Então, ele já investe em outros fundos. Existem todos esses fundos que eu falei para vocês. O BCFF11, ele pega o dinheiro que ele captou dos investidores e ele investe em outros fundos de fundos imobiliários. Por quê? Aí ele está diversificando ainda mais o seu patrimônio. Você não precisa investir em um fundo de tijolo, em um fundo de híbrido, você não precisa investir em vários fundos para ter uma diversificação. Você investindo apenas em um fundo de fundo, você já vai conseguir investir em vários outros imóveis ao mesmo tempo, o que diminui ainda menos o risco, diminui ainda mais o risco de você ter que perder dinheiro para você conseguir comprar outro fundo imobiliário, por exemplo. Então, cada vez mais que você vai diversificando os seus investimentos, mais vai caindo o seu risco. O que os investidores buscam, maior rentabilidade e menor o risco. Não existe um investimento perfeito que vai te trazer uma rentabilidade alta e você não vai ter risco nenhum. Se alguém te oferecer isso, você toma cuidado, porque já não é uma coisa muito válida assim, provavelmente vai ser uma coisa um pouco perigosa. Para você receber, como é chamado nos fundos imobiliários, que são os dividendos, que é o aluguel mensal que você recebe dos dividendos. Você vai receber todos os meses de acordo com a quantidade de cotas que você tem. Existe um negócio que é chamado a DataEx e a Datacom. Só para vocês entenderem. Se a Datacom significa data com direito a dividendos. A Datacom normalmente é no dia 30 de cada mês. Se você comprou os fundos imobiliários até o dia 30, você vai receber o direito de ganhar o aluguel do próximo mês. Normalmente é pago no dia 15. Se for a DataEx no dia 1 e você comprar ela no dia 1, que é ex-dividendos, ex-direito de dividendos, você já não vai receber o aluguel daquele fundo imobiliário naquele mês. Você só vai receber no próximo mês. Vamos dizer que hoje é dia 28 de abril. Se eu comprar hoje uma cota de fundo imobiliário e hoje é dia 28 e ele está com a Datacom no dia 30, eu recebo o direito de receber os dividendos no próximo mês, no dia 15 de maio. Se eu deixo para comprar no dia 1 de maio, eu já não consigo receber, porque já é DataEx. Então, vocês têm que se atentar quando for fazer um investimento de fundo imobiliário com a DataEx e a Datacom, que também é a mesma coisa nas ações. Existe a DataEx e a Datacom tanto na parte de dividendos, de proventos, quanto na parte de JCP, que são os juros sobre capital próprio, que é uma outra parte que as empresas usam para pagar os acionistas. Uma outra questão é que você também, quando você está com DataEx, por exemplo, você vai comprar o fundo imobiliário no dia 30 e dia 1 é a DataEx. Esse fundo imobiliário no dia 30 ele custa R$10 para você comprar. E ele vai pagar de dividendo para você R$1 no dia 15. No dia 1, que é a DataEx, esse R$1 do dividendo que ele vai pagar no dia 15, automaticamente ele é descontado da cota. Então no dia 1, em vez de você pagar R$10, você vai pagar R$9, porque você não tem o direito de receber aqueles dividendos. É uma informação importante porque as pessoas elas ainda não sabem muito bem essa parte da Datacom e da DataEx. Vocês têm alguma dúvida? Eu sei que o pessoal está mandando aqui. Fundo de fundo é como se fossem grupos de fundos imobiliários? É exatamente, ele não é um grupo de fundo imobiliário, ele é como se fosse um fundo imobiliário qualquer,
Porém, o objetivo dele não é ter os próprios imóveis ou os próprios contratos de renda fixa. Ele busca ter a variedade de outros fundos. Então ele sabe que se ele investir no fundo A, no fundo B e no fundo C, ele vai ter muitos outros ativos, porque esses fundos eles já investem em determinados outros tipos de fundos imobiliários. Um investe em galpões logísticos, outros investem em shopping e outro investe em renda fixa. Ele fazendo esse investimento, ele não precisa se preocupar em fazer a gestão desses fundos, porque as pessoas desses outros fundos já estão fazendo a gestão para eles. Tá ok? Saí da aula. Fala, Gabriel. Obrigado, irmão. Valeu, tamo aí. Achei que era pergunta. Pessoal, se vocês puderem, clique no aviãozinho aqui do lado, ó. Esse parece um aviãozinho de papel. Envie para outras pessoas, envie para os seus amigos, para quem vocês querem que aprenda um pouco mais sobre investimentos, um pouco mais sobre fundos imobiliários. Essa é a segunda live aqui do meu Instagram. A primeira live foi na semana passada. E sempre vou estar trazendo assuntos para vocês aqui. Hoje é um pouco mais voltado já para ações. Eu sei que muitas pessoas ainda não fazem esse tipo de investimentos em ações, fundos imobiliários, que é da parte de renda variável, mas é importante a gente estar sempre aprendendo. O conhecimento nunca é demais. Então, clique no aviãozinho aqui, manda para 2, 3 pessoas que vocês mandarem, para a gente chegar aí a 10 pessoas, tá ok? E existe outra forma muito importante da gente poder valorizar o nosso patrimônio em fundos imobiliários, que existem as emissões de cotas secundárias. Por exemplo, eu iniciei um fundo imobiliário hoje, eu fiz a emissão das minhas cotas primárias. Vou ofertar para o mercado, as pessoas elas vão investir, elas vão comprar as cotas e eu vou fazer os investimentos iniciais. E esse fundo ele vai começar a andar, vai começar a pagar dividendos todos os meses. Depois de um ano, eu percebi que esse fundo ele tem capacidade para aumentar. Ele tem a capacidade de ter mais investimentos, mais ativos, para render mais ainda para os investidores. O que eu faço? Eu faço uma segunda emissão. Eu envio mais cotas para o mercado, uma emissão secundária, para eles comprarem e para me captar mais dinheiro. Os primeiros investidores que compraram as cotas, aqueles que mantiveram as cotas nas carteiras, eles recebem o direito que é chamado direito de subscrição. O que é isso? Eles recebem o direito primeiro, antes de eu ofertar para o mercado, antes que eu possa ofertar para os investidores do mercado que ainda não têm as minhas cotas. Normalmente, essas cotas elas são ofertadas a um valor menor. Se o fundo imobiliário ele está sendo negociado a R$100 no mercado, ela vai ser ofertada para você, o seu direito de compra dessa subscrição, em torno de 95, 98, às vezes R$90. Então, não é que é exatamente esse valor, mas é só um exemplo para vocês entenderem. Se você não quiser ter muitas cotas desse fundo imobiliário, depois que você exercer o direito de compra, você pode vender esse valor para o mercado. Você compra ele pelo direito de subscrição a R$95 e depois você vende na Bolsa de Valores a R$100. Se você comprou 10 cotas, você já vai receber um lucro ali de R$50 em cima dessas cotas que você fez o direito de subscrição. Todos os investidores que compram as cotas, eles têm direito de subscrição, mas não é todos que vão receber esse direito, porque é proporcional à quantidade de cotas que você tem. Se você tem ali 10 cotas, você vai ter um direito de subscrição que é chamado o fator subscrição. Normalmente ele é menor do que 1. Se ele for de 1, a cada cota que você tem, você vai receber mais uma cota. Mas normalmente ele é entre 0,4, 0,5. Então se ele for 0,4 e você tem 10 cotas, você vai receber o direito de comprar mais 4 cotas. Se ele for de você tiver mais 3 cotas e ele for de 0,4, você multiplicando 3 por 0,4 vai dar 1,2. O direito de você subscrever nos fundos imobiliários é de apenas uma cota. Então é relacionado à quantidade que você tem e é esse fator de subscrição que você pode investir. O pessoal mandou aqui mais alguma coisa, deixa eu ver. Beleza. Se tiverem dúvida, pessoal, pode ir mandando. Eu estou passando aqui para vocês. É a primeira live individual.
Então eu estou pegando ainda meio o ritmo de como fazer a live individual quando você está com uma outra pessoa. É um pouco mais fácil porque você já vai dialogando, vai debatendo com a outra pessoa, mas a gente vai aprendendo junto, tá ok? Quando você exercer esse direito de subscrição, que é o direito de você se inscrever naquele fundo imobiliário que ele foi emitido novamente, você vai comprar aquele direito, aquela cota que foi emitida, uma nova cota, e ele vai aparecer lá na sua corretora, na sua carteira de investimentos, com um ticker, um nome diferente. Normalmente, quando você compra um fundo imobiliário, ele aparece lá um nome de 4 letras seguido de o número 11. Por exemplo, o que eu falei, o BCFF 11. Se o BCFF 11 ele fizer uma nova emissão e eu ganhar o direito de subscrição e eu fizer esse direito, eu exercer esse direito, ele vai aparecer depois para mim como BCFF 12, que é o recibo de subscrição. Significa que eu exerci aquele direito, agora ele está na minha carteira como BCFF 12 e depois de um certo tempo ele passa a ser como BCFF 11 e aí eu posso negociar normalmente para o mercado. Eu vi que o pessoal está entrando aqui, deixa eu enviar para mais uma galera. Mais o pessoal aqui. Pessoal, se vocês tendo dúvida, vai mandando aqui no chat para mim poder ir respondendo, tá ok? Enquanto isso eu vou seguindo aqui com os tópicos que eu separei para vocês. Existem também, quando a gente vai fazer o direito de subscrição, o fundo imobiliário ele pode determinar se o direito ele é negociável ou não negociável. O que significa isso? Se ele for um direito de subscrição não negociável, você não pode vender esse direito para outras pessoas. Você vai ter que ou exercer ou comprar esse direito, ou você vai ter que decidir não comprar e o fundo imobiliário ele vai enviar para outros investidores. E também tem os que são negociáveis. Esse daí você consegue comprar o direito de subscrição, você consegue receber e você consegue vender para outros investidores. Esses investidores eles conseguem comprar de você esse direito e exercer na plataforma deles, na corretora deles. Isso também é importante quando você vai investir em um fundo imobiliário, você vê o histórico de emissões deles, o que eles fazem, se eles fazem as emissões negociáveis ou não. Porque às vezes você tem o direito de comprar lá mais 2, 3 cotas daquele fundo imobiliário, mas naquele momento você não quer. E você não pode negociar porque o fundo imobiliário determinou desse jeito. Então você deixa de ganhar um valor em cima nessa venda. Também existe, aí já é um pouco mais para quem está querendo investir realmente já nos fundos imobiliários, que são os indicadores. O que são os indicadores? Ele serve para você analisar o passado do fundo imobiliário, como aquele fundo imobiliário ele se comporta. Existem o dividendo, que é o dividend yield, que é o que eu falei, que é a porcentagem que é paga em cima das cotas. Por exemplo, o fundo imobiliário ele tem o valor de R$100 e ele tem um dividend yield. Quando vocês iniciarem os investimentos e quem já está investindo, ouve muito essa parte do dividend yield. Ele for de 1%, você vai receber 1% de R$100, ou seja, você vai receber R$1 por cota. Outro indicador muito importante é a liquidez diária. Por que a liquidez diária? A liquidez é a velocidade que você pode resgatar o seu investimento. Para você calcular essa parte do dividend yield, é exatamente assim. Você pega o valor que você tem do fundo imobiliário, cada cota, igual eu falei, cada cota ela tem o valor de R$100. Você faz a multiplicação pela porcentagem do dividend yield. Vamos dizer que o dividend yield desse fundo imobiliário seja de 1% ao mês. Então você pega R$100 e multiplica por 1%. Ou para facilitar, você multiplica por 0,1 que já vai sair o resultado real para você. Então, a gente também tem a parte da liquidez diária, que é a velocidade que você pode resgatar os seus investimentos. Então, por exemplo, na casa própria você não tem essa liquidez. Você não consegue resgatar exatamente agora. Já nos fundos imobiliários você consegue. E quanto mais liquidez esse fundo imobiliário tiver, mais rápido você consegue resgatar esse dinheiro que você precisa. Por exemplo, você tem R$10.000 em um fundo imobiliário, mas você acha que está muita coisa, você quer colocar metade em outro fundo.
Basta você enviar a ordem que você quer vender R$5.000 daquele fundo imobiliário. Assim que tiver pessoas para vender, quanto maior a liquidez, vai ser mais rápida a velocidade de venda, você vai ter esse dinheiro na sua corretora e você vai comprar o outro fundo imobiliário que você está desejando no momento. Existe uma outra forma de você entender também um indicador, que ele se chama P/VP, que é o preço do mercado dividido pelo valor patrimonial. Vou explicar para vocês. O preço de mercado é a quantidade total que aquele fundo imobiliário está valendo naquele momento. Então, ele emitiu lá 1 milhão de cotas. Como eu sei se a ação está valendo muito ou pouco? No caso das ações, você pode fazer o valuation das ações. Existem várias formas de você fazer. Eu já fiz um vídeo lá no canal que é o FDC, que é o fluxo de caixa descontado, onde você basicamente tem o lucro da empresa anualmente e você multiplica esse lucro pela perpetuidade. Você acredita que o lucro da empresa vai ser de 3% ao ano, por vários anos, e você multiplica esse valor. E depois que você tiver esse valor, você desconta de uma taxa. Aí você vai conseguir entender qual que é o valor total da empresa. No longo prazo, você traz ele para valor presente e você depois faz a divisão das ações. Por exemplo, ela tem lá 1 milhão de ações, e você encontrou o valor total daquela empresa, o quanto que ela vale. Você faz essa divisão do valor total pela quantidade de ações, vai chegar no valor unitário de ações. Aí você vai ter praticamente o valor que seria o correto, o valor que seria ideal as pessoas estarem pagando no mercado. Se esse valor no mercado agora está sendo negociado acima desse valor que você encontrou, talvez não seja tão válido você comprar essa ação. Por quê? Você calculou a ação valendo R$15 e no mercado ela está sendo negociada a 10, entendeu? Então você já vai pagar algo a mais. Se a ação está valendo no mercado R$10 e você vai lá e calcula que o valor real dela seria em R$9, então ela já tem R$1 de diferença. Você estaria comprando ela a mais do que ela vale. Se você comprar a ação e ela estiver valendo R$10, agora você pagou R$10, mas o valor real da empresa é em 15, você tem um direito de um potencial de valorização de R$5 por ação. Então, basicamente é assim que você vê se a ação ela está valendo muito ou pouco. Espero ter tirado a dúvida, Luan. Qualquer coisa você manda aí. Outra parte dos fundos imobiliários, um indicador é a vacância. É um nome meio diferente, é um nome meio estranho, mas é o quanto um fundo imobiliário ele está desalugado. Ele tem, por exemplo, 10 imóveis e um imóvel dele está desalugado. Então a vacância dele é 10%, porque de 10 imóveis que ele tinha, ele tem um imóvel desalugado. É a porcentagem em relação ao todo. Quanto mais vacância, quanto mais imóveis desalugados esse fundo imobiliário ele tiver, menos dividendos você vai receber. Porque se ele tem 10 imóveis para alugar e ele só alugou 9, significa que um não está pagando dividendo. Então, o valor que você vai receber vai ser um pouco menor. Outra parte muito importante que eu gosto do BCFF11, por isso, é a diversificação, a quantidade de ativos. O BCFF11 ele compra outros fundos imobiliários, o que isso possibilita ele de ter diversos outros ativos. Então, se você compra um fundo imobiliário que ele só tem apenas um ativo, apenas uma casa, apenas um prédio, se aquele prédio ele for desalugado, você já não vai receber aluguel no próximo mês, porque o fundo imobiliário não vai estar recebendo daquele inquilino. Então, é uma parte muito importante para investir nos fundos imobiliários, olhar a vacância, a quantidade de vacância que aquele fundo imobiliário tem. O ideal seria zero, que todos os imóveis estejam alugados. Às vezes acontece de chegar em 10%, 20%, de acordo com a quantidade de ativos que aquele fundo imobiliário tem. Pessoal, comenta aqui o que vocês estão achando. Se tem alguma dúvida ainda. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir enviando, tá ok? Outra questão que as pessoas elas ficam muito em dúvida é a questão do imposto de renda nos fundos imobiliários.
Essa parte dos fundos imobiliários é uma das vantagens mais interessantes. Valeu, Rafa. Tamo junto. Qualquer dúvida pode mandar, irmão. É muito interessante porque você recebe os dividendos, você recebe os aluguéis mensais e você não tem que pagar nada de imposto de renda. Eles são totalmente isentos. Então, tudo que você receber na conta da sua corretora já é disponível para você fazer o que você quiser. O ideal seria você reinvestir, mas também, se você quiser, você consegue sacar aqueles dividendos. Na casa própria, se você alugar a casa sua, você vai ter que pagar o imposto de renda de acordo com a mensalidade do aluguel que você recebe. Aí eu separei uma tabelinha para vocês, é uma informação que muitas pessoas não sabem e às vezes recebem um aluguel maior que esse e não faz a declaração de imposto de renda, não faz o recolhimento e às vezes isso pode dar problema no futuro, tá ok? Aqui, quem recebe o aluguel até R$ 1.903, se você tem uma casa e recebe até R$ 1.903, você também está isento de pagar imposto de renda. Você não precisa pagar nada. Acima de R$ 1.903, até próximo de R$ 2.800, você tem que pagar uma alíquota de 7,5%. Então, se você receber R$ 1.000, você tem que pagar 7,5% em cima desse valor. No caso, seria R$ 75. Você teria que gerar uma DARF e você pagar até no próximo mês. Quem recebe acima de 2.800 de aluguel até 3.700, você tem que pagar 15%. Então, você vê que já começa a aumentar o valor que você vai ter que pagar. Então, aí vai seguindo, de 3.700 a 4.600, 22,5%, e de acima de 4.600, aí independente do valor, você vai pagar 27,5%. Então, você vai pagar praticamente quase 1/3 do que você receber do seu aluguel só para o governo. Mesmo sendo várias casas com esse valor total ou superior. Aí você vai separar cada casa por um caso. Por exemplo, você tem 3 casas. Uma casa, ela recebe de aluguel, você recebe de aluguel R$ 1.900. Dessa casa, você está isento. Essa casa você não paga nenhum tipo de imposto de renda. A segunda casa, você recebe de aluguel R$ 2.800. Aí com R$ 2.800 é 7,5% em cima do que você recebe. E aí você tem também um galpão, você tem um comércio e está alugado por R$ 5.000 por mês. É uma boa localização, está no centro da cidade e você recebe R$ 5.000 por mês. Desses R$ 5.000, você vai pagar 27,5%, ou seja, quase 30%, quase 1/3 desse valor. Você estaria pagando para o governo todos os meses quase R$ 1.300, em torno de R$ 1.400 só em impostos. Se você receber R$ 5.000, R$ 10.000 ou R$ 1 milhão em fundos imobiliários através dos dividendos, você não tem essa preocupação. Você não vai pagar nenhum tipo de imposto de renda. Então, se a gente comparar só o fundo imobiliário com o aluguel de imóveis, só nesse quesito, eu não preciso nem comparar com que a casa você vai ter que pagar IPTU, a casa para você alugar, você vai ter que, se não for um contrato de imobiliária, você que vai ter que lidar com o inquilino. Às vezes o inquilino ele pode ser um inquilino tranquilo ou pode ser um inquilino que te dê problemas. Então você vai ter dor de cabeça com isso. Você vai ter que pagar imposto de renda sobre o que você receber e depois que esse inquilino for embora, provavelmente, se o contrato não foi bem feito, você vai ter que fazer manutenção na casa. Já os fundos imobiliários você não tem nenhuma dessas preocupações. Você vai ficar sem imposto de renda, tem um gestor que sabe fazer a gestão dos ativos, então se ele for desalugado, o próprio gestor vai correr atrás de outros inquilinos. Então as vantagens em relação a alugar uma casa, a ter uma casa alugada e aos fundos imobiliários é infinitamente maior. Hoje você recebe em torno de 0,5% ao mês nos fundos imobiliários. Existem alguns que pagam mais, existem outros que pagam menos, mas vamos considerar a média de 0,5% ao mês. Durante 12 meses, você vai receber 6% ao ano. Hoje, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, está em 2,75%. Então, você está recebendo o dobro da taxa Selic em dividendos só nos fundos imobiliários, isento de imposto de renda. Se você investisse o mesmo valor no Tesouro Selic, que é o tesouro do governo federal, você estaria recebendo 2,75%, mas aí você teria que pagar imposto de renda em cima do lucro. E se você resgatar antes de 30 dias, você ainda tem que pagar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras.
Então, pessoal, eu estou trazendo essa parte dos fundos imobiliários para vocês começarem a entender que existem várias outras possibilidades de você investir na parte imobiliária sem ser no aluguel de um imóvel. Se você tem uma casa alugada, você comparar o quanto você receberia em fundos imobiliários e não pagando imposto, às vezes seria muito atraente para vocês. Aí, eu sei que eu não vou entrar em questão de parte do sonho da casa própria. Eu sei que o brasileiro tem o sonho de ter casa própria, isso é uma tradição, isso vem de geração para geração passando. E não estou falando de você ter ou não a sua casa própria, isso é uma decisão particular sua. Eu estou falando da parte de você já tem a sua casa própria ou você não quer ter a casa própria. Aí você decide ter uma casa para alugar. Isso é em questão de comparação, para você ver se vale a pena ou não ter uma casa própria ou investir em fundos imobiliários. Pessoal, manda aí um joinha, o que vocês estão achando, qual as dúvidas que vocês têm. Vi que o pessoal está entrando agora aqui. Cristina, Aline, Tainara, Reginaldo. Fiquem à vontade para mandar dúvida, pessoal. Bom, vou continuar. Se tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando. Tá ok. Outra parte dos fundos imobiliários, vamos falar de uma composição de uma carteira de investimentos. Eu estou falando de fundo imobiliário, na parte de imposto de renda, você não paga os dividendos, mas tem uma questão que às vezes as pessoas confundem. Se você comprar uma cota, que seja uma cota hoje, e ela vale R$10, e você vendeu ela daqui a um mês, porque no fundo imobiliário não tem essa questão aí de ser um dia, um mês ou um ano. Se você vendeu ela daqui a um mês, você comprou a 10 e vendeu ela a 20, você teve um lucro de R$10. Você vai ter que pagar imposto de renda em cima do lucro da valorização da sua cota e não em cima do dividendo. Lembrando, você vai ter que pagar em cima do lucro que você teve na cota. Normalmente, as pessoas acham que é igual às ações, que é 15% em cima do lucro. Nos fundos imobiliários, é sempre 20%, tá? Sempre 20%, independente de você ter vendido R$10 ou R$1 milhão para pessoas que fazem muitos investimentos. Isso é muito importante também. Na carteira de investimentos, a gente tem que ter, eu faço assim, a diversificação em 4 partes. Muitas pessoas gostam, dependendo do tipo de investidor que ela seja conservador, seja moderado ou uma pessoa mais arrojada que gosta de correr um pouco mais de risco. Alguns querem investir apenas em fundos imobiliários. Elas querem receber aluguéis mensais e apenas isso. Você pode fazer isso, mas como seria o ideal não? Como seria uma forma de você proteger a sua carteira com a diversificação? Você colocando 25% do seu patrimônio na parte de renda fixa, que eu chamo ela de reserva de oportunidades. Por quê? Você terá um dinheiro guardado ali, investido, numa renda fixa onde você pode comprar mais ações, comprar mais fundos imobiliários quando vier alguma crise no mercado financeiro. Mais 25% você poderia colocar em ações, onde são negócios e você consegue ter uma rentabilidade maior nos seus investimentos. Vamos falar de ações em outra live. Os fundos imobiliários, você também pode ter 25% aplicado no seu patrimônio. Por que você não deveria ter 100%? Porque os fundos imobiliários, ele tem uma volatilidade um pouco menor do que as ações. Então, a valorização em cima dos fundos, ela é um pouco menor. Ela é bem focada para quem quer ter renda mensal. Você quer ter um salário mensal, por exemplo, por mês, a parte de fundos imobiliários é bem interessante. Mas, se você tiver essa diversificação em 4 partes e a última parte ela ser em... Boa noite, Ivan. Abraço. A última parte você ter investimentos no exterior, você vai estar se protegendo em relação ao real perante ao dólar. Normalmente, quando acontece alguma crise mundial, os investidores eles tendem a tirar o dinheiro aqui do Brasil ou de países emergentes e se proteger em países que são mais desenvolvidos, onde a parte financeira ela é mais desenvolvida, como por exemplo os Estados Unidos. As pessoas transferem o dinheiro para lá e porque lá é um pouco mais seguro, a questão da política monetária e tudo mais. Então, quando tem alguma crise,
as ações, os fundos imobiliários, eles tendem a cair, o dólar tende a subir, então a sua parte dolarizada ela vai se valorizar. Mesmo que as ações elas venham a se desvalorizar junto com os fundos imobiliários, você vai ter aquela parte de reserva de oportunidade para comprar as mesmas ações que você acreditava há um tempo atrás, antes da crise, um pouco mais barato. E quando elas retornarem a um patamar que já estava antes da crise, você vai conseguir uma rentabilidade ainda maior. Toma água, pessoal. Tá ok? Então, é por isso que é importante vocês entenderem essa parte do fundo imobiliário, que é uma forma de você investir em imóveis e você ter a possibilidade de receber dividendos sem imposto de renda e ter a liquidez, mas também lembrar que você pode investir em outros tipos de investimentos, como ações e fundos de investimentos lá no exterior. Deixa eu ver se o pessoal mandou alguma dúvida aqui. Ainda não. Tem outra parte também dos fundos imobiliários que chama... É a parte de investimentos no geral, mas as pessoas buscam mais nos fundos imobiliários, que é a questão da liberdade financeira. O que seria a liberdade financeira? A liberdade financeira é você ter o valor mensal do seu custo de vida recebendo através de dividendos, através de investimentos. Por exemplo, você tem uma renda mensal de R$2.000. O seu custo de vida hoje é de R$2.000. A cada R$100.000 investidos em fundos imobiliários, você recebe em torno, em média, de R$500. Muitas pessoas têm casas de aluguéis recebendo aí uma casa de aluguel de R$400.000 o valor da casa, recebendo R$1.200. É uma defasagem muito grande. Se você tivesse esse dinheiro aplicado em fundos imobiliários pagando 0,5% ao mês, você teria R$2.000 todos os meses. E se o seu custo de vida é R$2.000, com esse investimento você já atingiria a sua liberdade financeira. Então você não dependeria mais do seu trabalho e sim apenas do seu investimento. Todo mês você receberia R$2.000 dos fundos imobiliários que pagariam o seu custo de vida. Essa é o nível 1 da liberdade financeira, onde você vai custear o seu custo de vida. Existem outros níveis da liberdade financeira, que é onde você já começa a ter mais conforto. Você começa a receber, além do custo de vida, você consegue receber mais dividendos dos seus investimentos para você fazer outras coisas, para fazer viagens, planejamentos, ou apenas você reinvestir esses dividendos. O ideal é sempre que você receber dividendos, tanto de ações quanto os fundos imobiliários, você está fazendo esse reinvestimento junto com o seu aporte mensal, para que você cada vez mais, cada mês que passe, esses dividendos eles vão crescendo, que é chamado bola de neve, que é os juros compostos. Quando você está lutando contra os juros compostos, a briga ela é desleal, porque você vai pagar juros para o banco, em questão de um ano a sua dívida ela multiplicou por 10. Já quando a gente vai receber juros do banco, seja num CDB, seja num pré-fixado do banco, você vai receber uma taxa muito baixa, provavelmente atrelada à taxa Selic. Então, é muito importante vocês entenderem essa parte de investimentos, que você não pagando juros para o banco, e sim recebendo juros do banco, que tem muitas ações de bancos e de fundos imobiliários, você vai ter a oportunidade de ter uma vida mais tranquila no futuro. Principalmente quanto mais jovem você for, quanto menos idade você tiver, menos dinheiro você vai precisar para você atingir a sua liberdade financeira. Pessoas que já têm uma idade um pouco mais avançada acham que para ela não vale a pena o investimento. Mas na verdade vale a pena para todo mundo, independente da idade. Porque você consegue acumular o patrimônio e você consegue fazer sucessão para outra pessoa da sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Então, mesmo que você acredite que você está numa idade avançada para começar a investir, na verdade você não está. Porque você vai estar pensando nas pessoas que você ama, nos seus filhos e nos seus netos. Você vai deixar um patrimônio investido para eles, que aí eles podem continuar esse investimento. Claro que isso aí é tudo questão de você transmitir a educação financeira para eles. Tipo o cartão de crédito vira uma bola de neve. Exatamente. Se você ficar utilizando o limite do cartão de crédito, ou você não pagar, você ficar pagando o mínimo, né, do cartão de crédito, você pode ter certeza que em questão de um ano você não vai conseguir pagar de jeito nenhum. Se você não fizer uma renegociação, você não vai conseguir quitar aquela dívida.
essa parte do cartão de crédito, ela é bem complicada porque, assim, você está utilizando um dinheiro que você não tem. O cartão de crédito basicamente é isso. Eu sei que muitas pessoas falam que eu sei controlar o cartão de crédito, eu sei que o meu limite é baixo, eu posso controlar. Realmente, algumas pessoas conseguem, mas outras não. E para você sair do cartão de crédito, às vezes é muito difícil. As pessoas elas acabam sujando o nome, não conseguem mais controlar aquele limite que ela perdeu o controle. Então, basicamente o cartão de crédito é um dinheiro que você não tem, que você está utilizando e você tem que saber utilizar ele com muito cuidado, porque pode causar muito problema. Pessoal, se tiver alguma dúvida, podem mandar. O conteúdo hoje ele é um pouco mais superficial, um pouquinho mais técnico. Eu poderia entrar um pouco mais a fundo sobre fundos imobiliários, falar um pouco mais realmente na parte técnica, mas eu acredito que agora não é o momento. Eu queria trazer para vocês o conhecimento do fundo imobiliário, para vocês entenderem que essa é uma possibilidade que vocês podem investir. Hoje vocês podem investir através de corretoras do seu celular, é super fácil, você não paga mais taxas para você fazer. Antigamente existia taxas de corretagem que a corretora cobrava a cada investimento que você fazia e agora você não paga mais esse tipo de taxa. Então você poderia estar investindo agora mesmo, né, durante essa live, você poderia estar fazendo o planejamento de investir amanhã durante a hora que abre o pregão da Bolsa. A Bolsa de Valores ela funciona das 10 da manhã às 5 da tarde. Então você poderia comprar uma cota de um fundo imobiliário amanhã a partir de R$10. Mas aí depende de cada tipo de investidor. Tem algumas pessoas que ainda estão pensando, estão se planejando para sair da dívida, outras que estão pensando em fazer um planejamento financeiro para fazer uma viagem, para os objetivos, para ter a casa própria, e outras que já estão querendo começar a investir. Eu estou falando isso porque eu tenho uma consultoria financeira, então quem está pensando em sair das dívidas, quem está com dificuldade de sair das dívidas ou quer montar um planejamento, quer realizar um planejamento para fazer ou uma viagem ou para construir a casa própria, comprar a casa própria, fazer o casamento dos sonhos. Cada pessoa tem um tipo de sonho, cada pessoa tem um objetivo e meta. Então, se vocês quiserem aprender também a parte de investimentos, podem entrar em contato comigo através do direct. A gente pode marcar uma consultoria também que eu posso ajudar vocês, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Como eu falei para vocês, hoje é a primeira live sozinha, então eu tô me acostumando aqui. Espero que na próxima live, quarta-feira que vem, no mesmo horário, eu vou anunciar para vocês durante a semana o tema da live. Se vocês tiverem dúvida desse tema, já vai mandando aqui para mim no direct, tá ok? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando a live agora. Alguém tem alguma dúvida? Se puder mandar aqui. Valeu, Luan. Obrigado, Ivan. Obrigado, Margem. Obrigado, ótimo conteúdo. Boa noite, vó. Minha avó está aqui na live. Maria de Fátima. Será a primeira de muitos. Sucesso. Valeu, Rafa. Com certeza será a primeira de muitos aí. Vamos pegando jeito, a gente vai aprendendo. E com certeza trazer mais conteúdo aqui para vocês. Sempre tentando buscar a melhor qualidade, melhor forma de explicar. Tá ok? Obrigado, meu amor, minha esposa. Eu vi que também entrou bastante gente aqui da minha família. Então, pessoal, obrigado a todo mundo. Pode falar, Ivan. Tesouro direto prefixado. Você tem dúvida dessa parte? Gostaria de uma live? Beleza, Luan? Na próxima pode tirar as dúvidas aí, fica à vontade. Gostou da consultoria ontem, Luan? O Luan ele foi ganhador da segunda consultoria gratuita financeira ontem. Participei com ele da live aqui, fiz uma live com ele, espero ter ajudado bastante ele aí. Se puder mandar aí, Luan, se conseguir ajudar você. Pessoal, também essa semana agora já está tendo a terceira consultoria financeira gratuita. É só vocês entrarem no feed aqui do meu Instagram, tem a foto lá, vocês comentam um amigo, vocês marquem alguém que vocês gostariam que também pudesse participar da live. E eu tento buscar ajudar vocês da melhor forma. Eu sei que cada pessoa está num momento dos investimentos. Existem as pessoas que querem sair das dívidas, as pessoas que já saíram e estão pensando em investir. Então, cada pessoa é abordada de uma forma.
foi excelente. Valeu, Luan. O Luan, ontem eu fiz a live com ele já está numa parte um pouquinho mais avançada, então já foi um bate-papo um pouquinho mais sobre ações, sobre investimentos realmente. Mas eu busco ajudar a todos que desejam uma vida financeira melhor. Tanto a pessoa que realmente está endividada e acha que não dá para sair, não sabe mais o que fazer, sempre tem possibilidade, sempre dá o que fazer, tá ok, pessoal? Então, sobre tesouro direto pré-fixado para conservador. Sim, Ivan, tesouro direto pré-fixado, como eu estava te falando, ele é bem voltado para pessoas que são conservadoras, que querem ter um rendimento no seu investimento, mas que querem correr menos risco. Tá ok? O pré-fixado é que quando você investe no tesouro direto, você já sabe a taxa que você vai receber quando esse investimento acabar. Ele já é acordado com você, já é feito um acordo no início, então você sabe que aquela taxa que você vai receber, ela sempre vai estar caindo lá no seu investimento. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês puderem, mandem um feedback para mim, mandem um retorno para mim entender o que vocês acharam. Um grande abraço para vocês. Semana que vem tem mais. Participem da consultoria financeira gratuita. Tá ok? Um grande abraço. Fiquem com Deus.